essa questão do ecossistema e da parceria vai ser absolutamente relevante para a sobrevivência. E para nós essa já é uma realidade muito bem estabelecida, porque nós temos parceria até com competidores. E vivemos muito bem no âmbito da parceria e competimos de forma muito transparente também no âmbito da competência, da competição, né? Hoje o papo é com o Luiz Gonçalves, ele é presidente de operação da América Latina da Dell. E, Luiz, para começar, parabéns aí pela promoção, mas eu queria que você refletisse um pouquinho da sua passagem. Você entrou na Dell em 1999, também foi o ano em que a Dell inaugurou o polo de operações lá em Eldorado do Sul, mas o mundo era bastante diferente em 1999. O que você pode comentar um pouquinho sobre essa trajetória de mais de 20 anos aí na Dell? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, Thiago. Como você mencionou, eu comecei na Dell quando a Dell veio se instalar para o Brasil e eu acho que foi o momento em que a Dell reconheceu que o Brasil se tornava um mercado aberto, mais organizado e propenso a trazer as oportunidades que empresas do porte da Dell esperam para expandir as suas operações de forma consistente, duradoura e que exigem também investimentos de longo prazo. Nós começamos logo de cara com a implementação de uma planta aqui no Brasil, a contratação de milhares de funcionários, já para iniciar uma operação que iniciou há 20 anos atrás e está aqui até hoje crescendo, ou seja, realmente um compromisso de longo prazo e, como eu disse, um mercado que se provou bastante positivo para a Dell pelas características que veio tomando, de regulamentação, de expansão, de compromisso até das autoridades em manter um ambiente favorável aos negócios, mas também por conta do Brasil se inserir nessa humanidade digital, podemos dizer assim, em que todos os países hoje se conectam não só pela via comercial, pela via diplomática, pela via social, mas também pela via digital. Legal, Luiz. Uma coisa que acho que não tem como fugir. Eu já peço desculpas porque essa é a pergunta que você deve estar respondendo para todo mundo, mas qual que é a sua expectativa para esse desafio que você já está encarando, né, de liderar a América Latina? Eu queria saber se você acha que, por já ter sido presidente da Dell, enfim, em outros países da América Latina, México, Chile, se tem alguma coisa que vai ser um pouquinho mais fácil? Olha, fácil nunca é nada, né? Se fosse fácil, já não teriam lembrado do meu nome. A gente costuma dizer que Latin America em especial, mas hoje pode-se falar do mundo inteiro, a única certeza é a inconstância. Então, nunca é fácil, nem para mim, nem para ninguém, mas o fato é, por conhecer essas regiões, por conhecer um pouco da cultura e por já ter familiaridade com os líderes que estão nesses países, sem dúvida nenhuma, isso me coloca numa posição de vantagem para conseguir manter e expandir o trabalho que vinha sendo feito. Então, o desafio não é uma reformulação absoluta, porque não é o caso. A América Latina vem crescendo há 12 trimestres consecutivos, somos líderes hoje em praticamente todas as linhas que trabalhamos, os clientes apreciam o trabalho que nós fazemos, os nossos colaboradores hoje estão muito satisfeitos com a companhia, as medições internas de clima organizacional vêm crescendo ano contra ano, pelo 4º ano consecutivo subimos no ranking The Great Place to Work também, ou seja, são indícios muito evidentes do êxito que vem a Dell Latin America conquistando, e eu carrego o peso agora de dar continuidade a isso, porque longe de dizer que estejamos já no ponto de maximização absoluta, mas a construção até agora foi muito positiva, então eu carrego uma responsabilidade ainda maior de manter e expandir. É interessante que você pega o time meio que ganhando já ali, né, Luiz? Tem que dar continuidade e melhorar um pouquinho.
No pressure, né? No pressure. Sem pressão nenhuma, tá tranquilo. O quanto isso, essa situação toda acaba pressionando para automação, por exemplo? Você acha que tem uma influência para poder lidar com uma próxima pandemia ou com uma próxima situação desse tipo e, além disso, também buscar um pouco de eficiência? Eu acho que você pode tomar essa situação de hoje sob diversos ângulos distintos. O primeiro deles é o fato de que muitas empresas demonstraram realmente estarem muito vulneráveis por conta da sua arquitetura operacional, por onde TI tem uma grande responsabilidade, porque quando a gente fala em toda a parte digital da operação das companhias, algumas empresas performaram melhor que outras no momento em que a crise realmente se estabeleceu e essas empresas tiveram que buscar uma forma diferente de trabalhar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a gente percebe agora que pode haver, sim, uma mescla entre aquilo que se fazia de uma determinada forma e que pode se fazer agora de outra. Por exemplo, hoje mesmo a mídia está veiculando o êxito que tem sido as consultas médicas remotas. Os pacientes que se lançaram a essa possibilidade, é óbvio que para tratamentos bastante mais simples, tiveram uma satisfação muito grande, retornaram inclusive pacientes já de idade avançada. Então, isso demonstra uma possibilidade que pode desafogar o sistema de saúde também, né? A questão da educação e também tudo aquilo que diz respeito à operação das companhias. Então, acho que, frente a essa realidade forçada que tivemos que passar agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de rever a combinação entre todos os elementos operacionais que podemos trazer. A Dell, particularmente, já vislumbrava isso, já tinha incorporado esse modelo operacional há muitos anos. Eu trabalho há 20 anos na companhia, os primeiros 10 foram 100% remotos. Ou seja, os primeiros 10, de 99 a 2009. Depois abrimos escritórios, eu fui para o exterior também, mas o fato é, a companhia já estava preparada. E hoje 90% de todos os nossos colaboradores estão em trabalho remoto. Agora, você usa a tecnologia e a automação para fazer coisas inusitadas. Nós, por exemplo, desenvolvemos dentro de casa uma matriz de risco para avaliar mais de 15 variáveis globais e todas as demais locais de mais de 180 países, para, usando inteligência artificial e algoritmos analíticos, determinar qual o risco do retorno para os sites. Então, hoje nós temos em real time um sistema que captura essa informação disponível que está dos órgãos reguladores, das autoridades, dos organismos mundiais, para nos orientar numa decisão real time em 180 países de quando e se e como devemos retornar para os sites. Você imagina que numa empresa com 160 mil colaboradores e presente em mais de 180 países, como é que essa decisão seria tomada? Qual o nível de risco que ela poderia implicar mediante a interpretação do Luiz Gonçalves aqui no Brasil, ou do meu colega no México, ou do outro colega no Japão, que faz uma leitura local, boa que seja, mas não tem a visão global. Hoje, com esse instrumental, a gente consegue sistematizar, estandarizar de forma consistente e incorporar a informação até do nível local para orientar o Luiz Gonçalves ou o meu amigo no Japão como é que a gente volta para o trabalho. Como é que você enxerga as pessoas nesse momento, falando no aspecto de time, Luiz? Como administrar esse tipo de situação, sabendo que as empresas ainda precisam que essas pessoas sejam talvez mais eficientes até do que pré-pandemia? Sem dúvida. Eu acho que aqui a gente pode pensar na seguinte narrativa: se cada vez mais vamos automatizando aquelas tarefas que exigem menos capacidades cognitivas, você cada vez mais tem um vínculo com os seus colaboradores baseado nas capacidades cognitivas elevadas. O que significa dizer que o papel do líder e da comunicação mudam de nível.
porque o vínculo das pessoas com a companhia vai além do fato de eu ter uma tarefa e uma remuneração econômica para realizá-la, porque agora certamente essa tarefa vai ser elevada para um outro patamar de cognição que vai fazer aquela pessoa ter mais consciência do ambiente onde ela está e o que ela está contribuindo. Portanto, ela espera essa contraparte da companhia também. Então, a liderança e a comunicação vão ser elementos-chave para as companhias terem êxito num mundo distribuído, onde os colaboradores vão trabalhar de casa, você vai ter team members que contribuem para o seu negócio, talvez, do outro lado do mundo, trabalhando num outro fuso horário. Como é que você se conecta e estabelece esse vínculo fortalecido? Ou seja, a tarefa dos líderes se tornou bastante mais sofisticada. Você acha que cresce a importância dos líderes de TI nesse momento? Visto que a TI está meio que suportando toda e qualquer iniciativa digital agora, né? Eu acho que a TI agora foi alçada a um papel de relevância que talvez não tinha conquistado antes, de fato. Porque as empresas se deram conta agora do quão dependentes elas são e do quão efetivas elas conseguiram ser no enfrentamento da pandemia. Então, TI ganhou um aspecto agora não só de estratégia e de relevância operacional, mas também de símbolo de boa governança. Porque a empresa que não tinha uma TI bem estruturada não conseguiu garantir a segurança dos seus colaboradores e manter a operação de pé para atender os seus clientes. Então, eu acho que o papel da TI agora foi alçado a um outro patamar de relevância dentro dos boards das companhias, dos conselhos das companhias. E isso vai colocar uma pressão muito grande no papel do CIO. Porque essa pandemia também deixou muito evidente que não será, talvez, a primeira nem a última. E se nós aprendermos a lidar com essa, estaremos muito melhor preparados para seja lá o que vier, Deus queira que não, que seja a próxima. Mas o fato é, essa primeira você ainda tinha a potencial desculpa de nunca haver se preparado para esse pânico dessa magnitude. A próxima não. A próxima, depois dessa aqui, a próxima vai ser negligência, se você não estiver preparado. Então, desde o ponto de vista de supply chain, que as companhias também viram que não podiam depender exclusivamente de um lado do mundo, essencialmente a Ásia, e agora tem que remodelar as suas cadeias de suprimento, as áreas de TI no desenho das aplicações para que elas possam operar de forma distribuída, a capacitação dos seus colaboradores e dos seus líderes para manter esse vínculo operacional mesmo trabalhando remoto. Fato é, se daqui a 5, 10 anos, espero eu não, enfrentarmos uma situação como essa, a última desculpa que poderemos dar é que nunca estivemos preparados para isso antes, porque está ocorrendo agora. Uma das outras constantes, né, nas entrevistas que eu tenho feito com líderes de TI é que sai um pouco o papel da empresa totalmente independente e entra uma relação de interdependência nos ecossistemas, como você falou, supply chain, fornecedores, tudo isso sempre esteve conectado, mas havia ainda uma visão de liderança de que às vezes uma empresa tem que ser totalmente independente e isso hoje em dia não é possível mais, né, Luiz? Como é que você avalia esse tipo de mudança? Então, essa visão sempre existiu dentro da Dell. Agora, hoje, ela fica muito clara, porque você observa que aquele investimento hoje feito em tecnologia, como estamos num mundo totalmente conectado, às vezes a gente fala, a empresa investiu tantos milhões de dólares ou centenas de milhares de dólares para implementar um determinado sistema. A visão, às vezes, do payback daquele investimento é muito tomada em função da operação da empresa como uma entidade isolada. Mas o fato é, aquele investimento se propaga não só em outras organizações dentro da mesma empresa, como fora da empresa. Talvez a analogia mais fácil de entender seja aquela você é novo, você não deve ter andado de radiotáxi, né? Aqueles do passado, no passado. Não.
ligava o telefone, vinha um táxi, e o táxi tinha um rádio, ele falava com uma central de rádio, aquela coisa, né? Copiou, tal, aquela coisa, né? Aquele rádio, a empresa de táxi tinha que fornecer para os taxistas da sua empresa, né? Era um sistema de rádio fornecido pela empresa. Hoje, todos os taxistas têm um sistema de rádio cujo investimento foi feito pelo próprio taxista, que é o smartphone. E nem tem mais a conversa via rádio. Tem um marketplace que organiza, encontra quem precisa com quem está oferecendo o serviço, faz aquele encontro que era a mesma função do radiotáxi. Então, é interessante porque um pedaço do investimento foi feito pelo próprio operador, o taxista, não a empresa de táxi. E o encontro entre o cliente e o taxista hoje é feito por um marketplace. Esse é o tipo de conexão que as empresas estão vendo agora com o mundo inteiro através de APIs, através de aplicações baseadas em containers e plataformas abertas, onde elas possam mover os workloads com grande agilidade, mas principalmente se integrar com os terceiros. Se você tomar, por exemplo, toda a questão do Open Banking, né, que grosseiramente poderíamos falar que vai ser a mesma liberdade que tivemos na portabilidade do seu telefone entre as operadoras. Ou seja, hoje você vai ter o mercado provavelmente vai trazer um universo de provedores que vão atuar justamente nesse ponto de tangenciamento entre cliente e fornecedor, ou fornecedor e ecossistema, numa forma digital. Então, essa questão do ecossistema e da parceria vai ser absolutamente relevante para a sobrevivência. E para nós essa já é uma realidade muito bem estabelecida, porque nós temos parceria até com competidores e vivemos muito bem no âmbito da parceria e competimos de forma muito transparente também no âmbito da competência, da competição, né? Então é muito interessante como esse mundo aberto exige uma mudança de postura, onde você tem que entender que papel você está atuando quando de encontro com o seu próprio ecossistema. É de colaboração, é de competição, né? É de suporte, é de engajamento no sentido de desenvolver uma nova solução. Ou seja, você precisa estar com a cabeça aberta para isso, mas é uma realidade. Não existe mais nenhuma companhia, nenhuma atividade que vai existir em isolamento.